Voltei! Eu tenho certeza que vocês estavam se perguntando, gente, por onde anda Carol Carpenter? O que ela anda fazendo? Como anda a saúde mental dela? Mentira, eu sei que ninguém estava se perguntando isso, mas eu vim aqui hoje contar pra vocês um pouquinho disso e mais umas coisinhas aí. Então vamos dar uma breve recapitulada. Tudo começou lá em julho de 2018, então fazem 2 anos, e eu fui diagnosticada com ansiedade, logo em seguida síndrome do pânico e depois a depressão. E assim, foi tudo um baque pra mim, porque no fundo eu sabia que eu tinha alguma coisa, sabe? Eu sabia que eu precisava de ajuda, mas eu sempre tive muito medo de ter que ir a um psicólogo, por exemplo. Porque eu pensava assim, gente, eu tenho muita dificuldade de botar as coisas pra fora. E aí se eu não consigo botar pra fora com um amigo, ou com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, eu vou botar pra fora com um psicólogo, com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Como é que eu vou assim pegar e abrir assim minha vida, meus sentimentos, botar pra fora? Então eu pensava assim, gente, isso não é uma opção, porque eu morria de medo. Mas assim, a coisa estourou de um jeito tão aparentemente rápido assim, como se fosse tudo de uma vez, só que na verdade as coisas já vinham acontecendo há muito tempo. Só que assim, as coisas já vinham acontecendo há muito tempo. Então assim, eu tive que procurar ajuda psiquiatra, eu tive que começar a fazer terapia. E eu digo pra vocês, essa foi a melhor e também era a única opção que eu tinha. Então, se você que tá aí me assistindo tá precisando de ajuda, procura alguém pra conversar. Procura alguém em quem você tenha confiança. E fala que você tá precisando de ajuda. E é claro também, procure ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, porque eles são formados nisso, então eles vão saber te ajudar. Às vezes a gente não tira aquela sorte grande e acerta de primeiro, porque tem toda a questão da identificação também, mas assim, eu posso dizer que eu fui muito sortuda. Eu tô com a minha psicóloga desde que tudo isso começou, sabe? E ela é simplesmente maravilhosa e eu só tenho a agradecer, assim, a ela. E ao meu psiquiatra também, que na verdade eu tive uma experiência com uma outra pessoa antes, mas o meu psiquiatra de agora, ele é assim, ele é espetacular. Assim, eu amo os dois, assim, de paixão, sabe? Tanto a minha psicóloga quanto o meu psiquiatra. Eu não podia ter pessoas melhores me acompanhando nisso tudo. E é claro, contando também com a minha família, com os meus amigos, porque assim, eles estão sempre aqui pra mim, sabe? E fazendo todo o possível e o impossível pra me ver bem e pra me ajudar e buscando maneiras diferentes de como eles podem fazer isso por mim. E assim, eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração por ter pessoas tão maravilhosas do meu lado me ajudando nesse processo. Durante esse processo todo, eu aprendi muitas coisas. Aprendi a colocar pra fora. E no caso, ainda tô aprendendo, né? Mas eu já aprendi muito sobre isso. Eu aprendi a ver a vida de um jeito diferente. Eu aprendi muita coisa sobre mim. E assim, a vida na verdade era um constante aprendizado, né? Mas chegou um momento que eu comecei a pensar, gente, por que eu ainda tô passando por isso? Mas assim, não pelo lado negativo, ai meu Deus, por que eu tô passando por isso? Mas pelo lado positivo, sabe? Com um olhar positivo pra situação. Por que eu tô passando por isso? Não sabemos. Mas tem uma resposta, existe uma resposta pra isso. Eu preciso aprender ainda alguma coisa. Então é por isso que tudo isso ainda tá acontecendo. E aí teve um dia que simplesmente começaram a vir memórias do meu passado, assim, coisas que na verdade eu nem lembrava, mas que a partir do momento que eu lembrei de uma coisa, eu fui puxando outra e outra e outra, e eram simplesmente coisas que sempre me magoaram muito, sabe? Eu tinha muitas mágoas em relação ao meu passado, por conta de coisas que aconteceram comigo, por conta de coisas que eu não me permiti viver por conta da minha timidez, porque eu era assim extremamente tímida. Então eu tinha esse arrependimento, e aí eu comecei a viver todo um processo de ressignificação que começa simplesmente pela aceitação. Tá bom, isso aconteceu, eu não posso mudar o passado, mas o que eu posso fazer daqui pra frente?
Então, depois da aceitação, começou a parte 2 desse processo, que foi olhar pra Carol do passado com carinho, sabe? Não olhar pra ela com ressentimentos, com mágoas, com tristeza, com raiva, muito pelo contrário, sabe? Olhar com carinho e com amor. A Carol do passado viveu muitas coisas ruins, mas ela também viveu muitas coisas boas. Então a gente vai pra fase 3, que é não se culpar. Eu sempre me culpei muito. E assim, até hoje, quando eu não tô bem, eu começo a me culpar por certas coisas do dia a dia, sabe? E eu ainda tô aprendendo a não me culpar. Mas uma coisa que eu já consegui foi não culpar a Carol do passado. A Carol do passado, ela não sabia de muita coisa que a Carol de hoje sabe. A Carol do passado viveu muita coisa que ela gostaria não ter vivido, e ela deixou de viver muita coisa que ela gostaria de ter vivido. Mas assim, não é culpa da Carol, era simplesmente como as coisas tinham que acontecer. Então assim, eu consegui não me culpar mais, não culpar a Carol do passado mais. Então a gente entra pra fase 4. Eu não vou esquecer o que aconteceu comigo, mas eu não vou mais olhar pra isso com mágoa, com rancor. Eu não vou mais me culpar, sabe? É simplesmente uma junção de todas essas fases anteriores. Eu simplesmente não vou deixar mais nada disso me magoar, e eu não vou mais ficar me prendendo às coisas que aconteceram no meu passado. E aí a gente entra pra quinta e última fase, que é focar no presente, no aqui e no agora. Eu ainda tô aprendendo a focar no agora, mas eu já faz um tempo que eu tenho isso, sabe, bastante claro na minha cabeça, que eu tenho que viver o presente, sabe? Porque quando a gente acaba se preocupando demais com o passado ou demais com o futuro, a gente não vive o presente. E aí que entra a depressão, que entra a ansiedade. Então, assim, a gente tem que simplesmente se jogar no momento, viver o momento, aproveitar o momento, sabe? Porque senão, se a gente fica se preocupando com o que vai acontecer, com o que já aconteceu, a gente não vive o agora. E isso é de extrema importância, sabe? Porque senão a nossa vida não anda pra frente. E eu tive muitos altos e baixos durante todo esse processo. E assim, eu tive muitas crises e chegou num ponto que eu achei até que eu estivesse piorando, porque eu já não tinha mais crises de síndrome do pânico. E eu tive algumas, assim, leves, bem mais leves que no passado, mas eu tive algumas, assim. Eu voltei a ter medo de alguns barulhos, porque, assim, certos barulhos me dão muito medo, me deixam muito nervosa, me deixam assustada. Eu achava, então, que eu tava piorando. Só que, na verdade, tem todo o agravante da quarentena. A gente tá sem poder sair de casa. E, assim, uma coisa que me bateu, assim, muito forte foi que eu finalmente tinha voltado a viver, assim, a minha vida, no caso, porque eu fiquei trancada em casa durante muito tempo por conta da minha síndrome do pânico. E assim, eu já tava saindo de casa de novo. Eu tava indo, eu passei a conseguir ir sozinha pros lugares de novo, coisa que eu não conseguia no início. Pra todos os lugares que eu ia, minha mãe ia junto comigo, porque eu não conseguia ir sozinha. Eu passava mal e eu passei a ir sozinha pra alguns lugares. Eu voltei com algumas atividades minhas que eu já tinha parado. Então, assim, esse processo estava sendo muito importante pra mim, sabe? Eu tava assim, finalmente eu tô tomando conta da minha vida de novo, eu tô seguindo a minha vida de novo, sabe? Eu tô seguindo em frente, sabe? Eu tô reconquistando as coisas que eu tinha perdido, assim, entre aspas. E quando aconteceu tudo isso da quarentena, eu me senti de novo aquela Carol em casa, que não conseguia sair. Então foi muito complicado, assim, no início, mas hoje em dia eu já tô lidando muito melhor com a situação. E eu percebi que, na verdade, eu não piorei, sabe? É claro que, assim, tem um agravantezinho no outro por conta da quarentena, por conta dessa situação toda que a gente tá vivendo. Mas, assim, eu não deixei de fazer minhas coisas de novo por conta
de eu não conseguir por mim mesma. E eu também tinha muita vontade de ficar assim na cama o dia inteiro, até hoje. E ficar no celular. Até no celular também, às vezes eu nem tenho ficado, tipo assim, às vezes eu só fico na cama e dá vontade de dormir. E eu tô tentando mudar isso, eu luto todos os dias pra eu conseguir sair da cama, porque é muito difícil certas horas. Eu, graças a Deus, eu tenho uma família que me ajuda muito, os meus cunhados também. Camille vem e Camila é minha cunhada. Ela vem, pega, me puxa e me tira da cama, sabe? E me acorda e ela tá sempre me botando pra cima, sabe? Me estimulando pra fazer as coisas. Eu não tenho como ser mais grata do que eu sou, sabe? Por todas essas pessoas que estão do meu lado, cuidando de mim. Mas então, voltando agora ao assunto, justamente pra eu não ficar parada na cama o dia inteiro, sem fazer nada, eu decidi me colocar obrigações, sabe? Metas. Uma dessas metas é voltar a gravar vídeos aqui pro YouTube, que no caso eu já comecei, e eu quero muito continuar isso, eu vou botar como obrigação pra mim, sabe? Então eu pretendo postar um vídeo por semana, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. Então, pra vocês já ficarem ligadinhos aí, porque eu tô pensando em muitas coisas, então vem muito conteúdo legal aí pela frente. E agora é aquela hora que eu te peço pra se inscrever aqui no canal, pra deixar o seu like no vídeo e pra você compartilhar com quem você acha que tá precisando ouvir isso, pra quem você acha que vai fazer bem assistir esse vídeo. E eu esqueci de falar, ativa o sininho da notificação. Quando você se inscrever, vai aparecer um sininho. Aí você pega e ativa esse sininho, que aí você recebe um aviso cada vez que eu subir um vídeo no YouTube. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!